Olá pessoal, esse é o canal Meu Cartório. Chegamos ao 7º vídeo das análises do provimento 149, estudos para o ENAC. Continuando os estudos acerca da prevenção à lavagem de dinheiro e outros crimes no âmbito das serventias extrajudiciais. Agora vamos continuar o estudo nesse mesmo tema, porém verificando aqui, pormenorizadamente cada um daqueles atos que devem ser comunicados pelos tabeliães e registradores à UIF, ou seja, ao COAF, quando verificados determinados quesitos. Então, começando pelos tabeliões de protestos, o artigo 159 diz que o tabelião de protesto ou seu oficial de cumprimento comunicará à UIF, na forma do artigo 151, inciso 2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100 mil, ou ao equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião ou seu preposto. Então veja que aqui temos um elemento objetivo, né? Pois havendo aqui o pagamento ou qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento em espécie ou então em título ao portador de valor igual ou superior a R$100 mil, acende então a flag, né? Acende o alerta, né, de que o tabelião de protesto deve enviar comunicação ao COAF. Portanto, aqui é uma situação objetiva. E eu acho que o mais interessante aqui é lembrar, né, realmente do valor, né, o valor de R$100 mil, que ele vai se repetir mais à frente, como veremos. Continuando, agora temos aqui um elemento subjetivo no artigo 160, que diz que o tabelião de protesto ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao IF, na forma do artigo 151, inciso 1, operações, propostas de operação ou situações relacionadas a pagamento ou cancelamento de títulos protestados, inciso 1, em valor igual ou superior a R$100 mil, quando o devedor for pessoa física, e o inciso 2 em valor igual ou superior a R$500 mil quando o devedor for pessoa jurídica, salvo quando se tratar de instituição do mercado financeiro, do mercado de capitais ou de órgãos e entes públicos. Então aqui temos elemento subjetivo, né? Então o que nos faz chegar à conclusão de que é um elemento subjetivo é que a análise aqui deve ser feita com atenção, né? Para eventual comunicação ao IF, então isso já dá a entender que é uma questão subjetiva. E aí, em valor igual ou superior a R$100 mil quando o devedor for pessoa física, e sendo pessoa jurídica, esse valor é superior, né? É um valor de R$500 mil. E não se aplica aqui à instituição do mercado financeiro, do mercado de capitais e também a órgãos e entes públicos, pois estes já estão acostumados, digamos assim, a títulos, né, de maior vulto, né, de maior valor. Então, esses R$500 mil aqui já não chamam tanta atenção assim quando se tratar de uma instituição do mercado financeiro, mercado de capitais ou órgãos e entes públicos. Aí o parágrafo único, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput, o tabelião de protesto ou oficial de cumprimento comunicará a operação à UIF caso considere suspeita no prazo previsto no artigo 151. Já vimos os prazos na última aula. Agora entrando as normas aplicáveis aos registradores de imóveis. O artigo 161, o oficial de registro de imóveis ou seu oficial de cumprimento comunicará ao IF, na forma do artigo 151.2, registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado o pagamento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100 mil ou ao equivalente em outra moeda. Então, novamente aqui os R$100 mil, né, ou o equivalente em outra moeda, então sempre ter isso em mente. Então, havendo aqui a declaração no título levado ao registrador de imóveis de que houve um pagamento por aquele imóvel ou direito real sobre o imóvel em valor em espécie, né, sendo R$100 mil ou moeda em outra moeda, objetivamente, né, o oficial deve realizar a comunicação ao COAF. Portanto, novamente, estamos diante de um elemento objetivo.
Aí o artigo 162 vai trazer os elementos subjetivos. O oficial de registro de imóveis ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, de novo, para fins de eventual comunicação ao IF, na forma do artigo 151.1, operações, proposta de operação ou situações relacionadas a: primeira questão subjetiva, doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem imóvel que tenha valor venal, atribuído pelo município, igual ou superior a R$100 mil. Então, novamente, R$100 mil. E agora nós temos aqui o quê? Uma doação de bens imóveis ou de direitos reais sobre bens imóveis para terceiros que não têm vínculo aparente, um vínculo familiar com o doador. Então, isso gera uma certa suspeita que deve ser analisada pelo oficial. O item 2, concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. Então, havendo empréstimos hipotecários, a instituição aqui de uma hipoteca, a instituição de uma AF, uma alienação fiduciária entre particulares, também já deve ser verificado com cuidado. O item 3, registro de negócios celebrados por sociedades que tenham sido dissolvidas e tenham regressado à atividade. O 4, registro de aquisição de imóveis por fundações e associações quando as características do negócio não se coadunem com suas finalidades. Fundações e associações. O 5, registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valores anormais. E o item 6, registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. Então, havendo aqui uma diferença anormal entre o valor declarado pelas partes do negócio e o valor determinado pela fazenda, por exemplo, para fins de imposto, seja ele qual for, isso deve ser avaliado com bastante cautela aí pelo registrador, pois pode-se estar maquiando os valores para fins de lavagem de dinheiro ou para fins de sonegação fiscal. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, o registrador de imóveis, oficial de cumprimento, comunicará a operação ao IF caso a considere suspeita no prazo do artigo 151. E agora, chegando para nos oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, também temos algumas situações que devem ser analisadas. O artigo 163, o oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas comunicará ao IF, na forma do artigo 151.2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100 mil ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Então, nenhuma novidade aqui, novamente, valores em espécie, ou título ao portador, valor igual ou superior a R$100 mil, em especial aqui no RTD. O artigo 164, da mesma forma, vai trazer os elementos subjetivos, então deve-se prestar especial atenção quando houver a transferência de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$100 mil. O item 2, mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$100 mil, novamente os R$100 mil sendo repetidos. Participações, investimentos ou representações de pessoas naturais ou jurídicas brasileiras em entidades estrangeiras, especialmente trusts, arranjos semelhantes ou fundações. E o item 4, cessão de direito de títulos de crédito ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$500 mil. Então aqui são elementos subjetivos, requerem uma análise mais aprofundada do oficial. Agora as normas aplicáveis aos notários, é um pouco mais extensa essa parte, porque tem subseções. Então vamos lá. As disposições gerais primeiro.
Artigo 165. Nas matérias tratadas nesta seção, a Corregedoria Nacional de Justiça e as corregedorias locais contarão como órgão de supervisão auxiliar na organização e orientação dos notários com o Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, que divulgará instruções técnicas complementares para o devido cumprimento das disposições deste capítulo. Então, o CNB fazendo aqui as partes, né, auxiliando aqui nesse combate a esse tipo de crime. O artigo 165-A, toda escritura pública de constituição, alienação ou oneração de direitos reais sobre imóveis deve indicar de forma precisa meios e formas de pagamento que tenham sido utilizados no contexto de sua realização, bem como a eventual condição de pessoa politicamente exposta, de cliente ou usuário ou de outros envolvidos nesse mesmo contexto. Então trazemos aqui essa disposição, né? E o tabelião ele precisa então averiguar como é que foi feito aquele negócio, né? Como é que foi feito o pagamento, se foi feito por meio de cheque, se foi feito por meio de transferência bancária ou pagamento em espécie. Então vamos continuar lendo aqui o parágrafo 1º, diz que para efeito da indicação de meios e formas de pagamento de que trata o caput, deve-se, com base em fonte documental ou declaração das partes, observar o seguinte. Item 1. O uso de recursos em espécie deve ser expressamente mencionado, juntamente com o local e data correspondentes. 2. Na menção a transferências bancárias, devem ser especificados dados bancários que permitam a identificação inequívoca das contas envolvidas, tanto de origem quanto de destino dos recursos transferidos, bem como dos seus titulares, das datas e dos valores das transferências. Então deve constar de onde saiu o dinheiro, de qual conta, para qual conta foi, qual foi a data do depósito, enfim. 3. Na referência a cheques devem ser especificados seus elementos de identificação, as informações da conta bancária de origem e de eventual conta de destino dos recursos correspondentes e dos seus titulares, bem como a data e os valores envolvidos. 4. O emprego de outros meios de pagamento que não os indicados nos incisos 1, 2 e 3, tais como participações societárias na forma de cotas ou ações, cessões de direitos, títulos e valores imobiliários, ativos virtuais, dações em pagamento, permutas ou prestação de serviço, devem ser expressamente mencionados juntamente com o local e data correspondentes e com a especificação de dados destinados a viabilizar a identificação da origem e do destino dos valores pagos. Então aqui envolve as participações, na forma de cotas ou ações, as cessões de direito, títulos de valores imobiliários como ações, ativos virtuais como criptomoedas, né? Dações em pagamento, permutas, tudo isso deve ser expressamente mencionado. O item 5, em relação a pagamentos de forma parcelada, devem ser discriminados os meios de pagamento correspondentes a cada parcela, incluindo os dados apontados nos incisos anteriores, conforme meio de pagamento de que se trate. Parágrafo 2º, no caso de pagamento que envolva contas ou recursos de terceiros, estes devem ser qualificados na escritura pública. Tá? Então, se houver o pagamento ali envolvendo a conta bancária de um terceiro ou recursos deste terceiro, esse terceiro tem que ser qualificado devidamente na escritura. Parágrafo 3º, a recusa de partes em fornecer informações para viabilizar as indicações de que trata este artigo deve ser mencionado na escritura sem prejuízo do disposto no artigo 155.8. Então, aqui já, né, eu coloquei aqui do lado, possível envio ao IF, porque se houver recusa no fornecimento desses dados, já deve ficar ligada a antena, né, no tabelião para saber que pode, né, ter algum problema naquela transação. Agora, a subseção 2 trata do Cadastro Único de Clientes do Notariado, que é o CCN, é um módulo dentro da plataforma do SENSEC. O artigo 166 diz que o CNB criará e manterá o Cadastro Único de Clientes do Notariado, que reunirá as informações previstas no artigo 145 deste Código, além de outros dados que entender necessários, de todas as pessoas cadastradas e qualificadas pelos notários, sejam ou não partes em ato notarial.
Parágrafo 1º. Os dados para a formação e atualização da Base Nacional do CCN serão fornecidos pelos próprios notários de forma sincronizada ou com periodicidade no máximo quinzenal. E contarão. Então, aqui temos a periodicidade, né, que deve ser no máximo quinzenal, mas preferencialmente já deve ser enviado conforme forem realizados esses cadastros. Então, o que deve conter aqui essas informações ao CCN? Os dados relativos aos atos notariais protocolares, né, praticados. E 2, com dados relacionados aos integrantes do seu cadastro de firmas abertas, contendo no mínimo todos os elementos do artigo 145, parágrafo 1º deste código, inclusive imagens das documentações, dos cartões de autógrafo e dos dados biométricos. Então, todas essas informações aqui elas devem ser enviadas, né, pelo sistema de automação da serventia. Então, as imagens da ficha padrão aberta, a imagem dos documentos apresentados pelas partes, isso tudo deve ser enviado, inclusive os dados biométricos coletados. Parágrafo 2º. Nos atos notariais que praticar, o notário deverá qualificar a parte comparecente nos exatos termos do CCN, ou havendo insuficiência ou divergência nos dados, segundo o verificado nos documentos que lhe forem apresentados, encarregando-se de providenciar a atualização da base nacional. O parágrafo 3º vai tratar da possibilidade do uso das informações de segurança pública, aqui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, SINESP, e o InfoSeg. O parágrafo 4º, o acesso aos bancos de dados referidos nos parágrafos anteriores, restringir-se-á a conferência dos documentos de identificação apresentados. E também o parágrafo 5º, o CCN disponibilizará eletronicamente listagem de fraudes efetivas e tentativas de fraude de identificação que tenham sido comunicadas pelos notários. Todo dia temos inúmeras tentativas de fraude e às vezes eles conseguem, passar com isso. Então isso deve ser bem publicizado. Agora falaremos sobre o Cadastro Único de Beneficiários Finais. O artigo 167 diz que o CNB criará e manterá o Cadastro Único de Beneficiários Finais, que conterá o Índice Único das Pessoas Naturais, que em última instância, de forma direta ou indireta, possuem controle ou influência significativa nas entidades que pratiquem ou possam praticar atos ou negócios jurídicos em que intervenham os notários. Já falamos sobre esses elementos, esses beneficiários finais, Então, aqui estamos falando do cadastro único, então, que deve ser mantido pelo Colégio Notarial do Brasil. Aí aqui vai explicitar melhor do que se trata e tal. E o parágrafo 4º, quando não for possível a identificação do beneficiário final, os notários devem dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é. Sempre destacando que a não identificação do beneficiário final não vai impedir a realização do ato, porém já acende a flag aqui para uma possível comunicação à UIF. Agora, sobre o registro de operações e do Índice Único de Atos Notariais, artigo 169, além do definido em regulamentos especiais, os notários devem manter o registro eletrônico de todos os atos notariais protocolares que lavrarem, independentemente da sua natureza ou objeto, e remeter seus dados essenciais ao CNB-CF por meio eletrônico de forma sincronizada ou com periodicidade no máximo quinzenal. Então aqui já estamos tratando dos atos protocolares, seja escrituras públicas, atos notariais, testamentos. Então todos os atos que são lavrados nos livros de notas. Então as informações acerca desses atos devem ser encaminhadas ao Colégio Notarial do Brasil através da plataforma Sensec. E importante aqui mencionar novamente o prazo, a periodicidade máxima, que deve ser de 15 dias. Então, no máximo, quinzenal essa periodicidade, quando não for possível, naturalmente, a forma sincronizada. Aqui no parágrafo 1º vai tratar dos dados essenciais, que é a identificação do cliente, os detalhes da operação e tudo mais. O artigo 170, o CNB-CF criará e manterá um índice único de atos notariais,
que será composto aí pela importação dos dados integrantes da Sensec, que é a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, importação dos dados integrantes das centrais estaduais ou regionais, notariais, que também existem, os dados emitidos pelos notários e outros dados relevantes. Então, tem o índice único, então, desses atos protocolares. Novamente, aqui os notários ficam obrigados a remeter, né, ao colégio notarial as informações que compõem o índice único simultaneamente à prática do ato ou em periodicidade não superior a 15 dias. Agora, as comunicações que os tabeliões de notas devem realizar ao IF, né, ou ao COAF, como queiram. O artigo 171, o tabelião de notas ou seu oficial de cumprimento comunicará ao IF, na forma do artigo 151.2, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie ou por título ao portador de valor igual ou superior a R$100 mil ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Aqui repete, então, tudo que a gente já viu nas outras especialidades. Então, havendo pagamento em espécie de valor igual ou superior a R$100 mil, acende aqui a luz, né? Acende o alerta e encaminha-se de forma objetiva, vou colocar aqui, critério objetivo, encaminha-se ao COAF. Artigo 172, o tabelião de notas ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, né, novamente o elemento subjetivo, para fins de eventual comunicação ao IF, na forma do artigo 151.1, operações, propósito de operações ou situações relacionadas a quaisquer das hipóteses listadas no artigo 162 quando envolverem escritura pública. Então aqui são as mesmas comunicações que o RI deve realizar, né? Mas aqui é voltado para o tabelião. Então é só voltar lá no 162 para dar uma olhadinha, mas a gente já estudou. Agora, sobre a guarda e conservação de registros e documentos, o artigo 173, notários e registradores conservarão os cadastros e os registros de que trata este capítulo, bem como a documentação correlata pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da prática do ato, sem prejuízo de deveres de conservação por tempo superior decorrentes de legislação diversa. Então temos aqui um dispositivo que trata especificamente do prazo de guarda, né, dessas informações todas que se referem ao combate a esse tipo de crime. Então o prazo mínimo aqui é de 5 anos, né, para eventual fiscalização que seja realizado pelas corregedorias. Então deve-se manter aí a guarda dessa documentação por 5 anos. Disposições finais. Corregedorias Gerais do Estado e do DF deverão enviar os dados estatísticos das fiscalizações realizadas nos cartórios quanto ao cumprimento dos deveres estabelecidos neste capítulo. Que mais? Artigo 176. É interessante aqui as comunicações de boa-fé feitas na forma prevista no artigo 11 da Lei 9.613 não acarretarão responsabilidade civil, administrativa ou penal, né? Sempre que houver aqui a necessidade da comunicação por um critério subjetivo, né, e o tabelião, o registrador não estiver de má fé, ele não pode ser responsabilizado aí, civil, administrativo ou penal, porque ele está, na verdade, cumprindo a norma, né? O artigo 177, o notário ou registrador, inclusive na condição de interventor ou interino, que deixar de cumprir os deveres previstos neste capítulo, sujeita-se às sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613 de 98. Eu trouxe aqui do lado a advertência, a multa pecuniária variável não superior ao dobro do valor da operação, né, uma multa bem considerável aqui, ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou valor de 20 milhões de reais. Então, são multas bem pesadas. E também a inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas. Então, são sanções, né, bem complicadas aqui. Por isso que os registradores e notários devem ficar atentos a tudo isso. Notários e registradores, artigo 178.
devem atender às requisições formuladas pela UIF, que é o COAF, pelo CNJ, na forma das condições estabelecidas. Notários registradores não recusarão a prática de ato a seu cargo tão somente por motivo de falta de informação ou documento cuja obtenção seja determinada exclusivamente em razão deste capítulo. Isso é importante, né, porque não pode haver a recusa aqui do tabelião e do registrador em efetivar, né, a realização daquele ato notarial registral apenas por falta de informação ou documento que esteja sendo solicitado tão somente por conta deste capítulo. É isso, gente. Essa foi a segunda aula, então, dessa parte do provimento que trata dessa prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e tal. Espero que tenham gostado da aula. Deixe seu comentário, suas dúvidas, curta o vídeo se for possível. E voltamos no próximo vídeo. Obrigado e até mais.